paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, sou pedagogo, psicopedagogo e estou aqui para dividir com você algumas questões interessantes relacionadas ao comportamento do professor, algumas dicas que eu creio que vai trazer benefício para você como educador. E o primeiro ponto que nós vamos estar trabalhando estarei gravando alguns vídeos bastante curtos, e nesse primeiro vídeo eu trago o seguinte tema: professor, conheça-te a ti mesmo. Essa frase bastante conhecida da filosofia, ela é fundamental na vida de um educador. Por quê? Porque antes de você ensinar, é importante que você se conheça a si mesmo, para você compreender o porquê que você ensina como ensina, o que te leva a ensinar da forma que você ensina. Então você deve conhecer a você mesmo para que você possa ter uma aula de excelência. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós podemos nos potencializar, mais nós podemos minimizar os nossos pontos fracos e fortalecer os nossos pontos fortes. Então, por isso é muito importante que a gente conheça. Dessa forma, nós vamos ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais autêntica, uma vida mais feliz. Então, é importante quando nós nos conhecemos a nós mesmos, porque nós vamos saber do que nós somos capazes e também saber do que nós somos incapazes. Nós vamos perceber, como eu já disse, as nossas limitações e as nossas qualidades. Pedro é um exemplo muito nítido disso. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus disse que ia até a cruz, Pedro se propôs a defender Jesus até a morte. No entanto, quando Pedro se viu diante da morte, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Isso não quer dizer que Pedro foi falso, de forma alguma. Pedro, ele foi verdadeiro. Realmente as suas intenções eram boas, mas ele não sabia das suas limitações. Ele ainda não tinha ficado de frente com a experiência da possibilidade da morte. E diante dessa possibilidade, Pedro negou a Jesus. Então Pedro, ele não se conhecia, ele se imaginava. E quantos professores que muitas das vezes se imaginam, acham que são capazes de muita coisa. Você imagina um professor como Pedro, um camarada que acha que é capaz de tudo, um camarada que acha que é melhor do que os demais discípulos. Imagina como que seria o Pedro professor, o Pedro pastor. Mas Deus, ele mostrou para Pedro a sua fragilidade. E a partir do momento que Pedro reconheceu a sua fragilidade, Pedro se tornou um pastor melhor, um educador melhor. Então perceba o quanto que é importante você conhecer a você mesmo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz também, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, professor, antes de você examinar o seu aluno, antes de você avaliar o seu aluno, conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento não é uma missão tão fácil. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele nos mostra o quão fraco nós somos. O autoconhecimento, ele nos mostra o quão frágil nós somos. Mas o autoconhecimento também, como já dissemos no início, ele nos ajuda a potencializar, ele nos ajuda a nos tornar melhor. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude a cada dia a conhecer melhor a você mesmo. E nós estaremos gravando uma sequência de vídeos bastante curto, falando sobre o perfil psicológico do professor. Nós vamos falar sobre 6 perfis e você vai avaliar quais deles você se enquadra. Que Deus te abençoe e até a próxima.